Iniciado. Pode começar. Vocês conseguem ver a tela cheia? Eu consigo. Sim, tudo Conseguem me certo. ouvir bem? Sim. Joia. Ahn, Agora eu não estou conseguindo passar. Ah, consigo. Joia. Bom dia, gente. Então, acho que a maioria já me conhece, né? Meu nome é Tainá. O meu grupo, né, foi responsável aí por abordar o delineamento de um ensaio clínico e é composto, né, por Diego, Yali, Michael, Paulo, Felipe e eu. Todos estamos trabalhando com diferentes ensaios clínicos. E a nossa apresentação ela foi dividida em duas partes, né? Uma primeira etapa que a gente vai discutir alguns aspectos gerais de como delinear um ensaio clínico e a segunda etapa que a gente vai abordar, né, uma aplicação prática desses conceitos no artigo que o professor sugeriu para a gente. Então a gente precisa entender, né, inicialmente o que é um ensaio clínico. Então, o ensaio clínico é um tipo de estudo experimental que compara diferentes intervenções em desfechos de grupos de pessoas humanas, né, de humanos. Então, é um tipo de estudo que nos permite comparar se um tipo de intervenção de tratamento é superior ou não a outro tipo de tratamento. Como que é delineado esse tipo de estudo? Então, a gente tem uma mesma população, né, com as características de base iguais ou semelhantes, e essa população ela vai ser dividida, uma amostra, na verdade, né, ela vai ser dividida em dois grupos, mas pode ter um outro grupo com outro tipo de tratamento também. Mas normalmente um grupo controle, né, que pode receber um tratamento placebo ou um tratamento padrão, né, já estabelecido, e um grupo experimental que vai receber aquele tratamento a ser testado, né? Então, depois aí de um período de segmento desses participantes nesse estudo, os dois grupos serão comparados, né, os desfechos dos dois grupos, para avaliar se um, né, foi superior ou não ao outro tipo de tratamento. E alguns aspectos importantes para esse ensaio clínico, né, ter uma qualidade alta, é a randomização. O que, que significa randomizar? Randomizar é distribuir essa amostra, né, esses participantes, aleatoriamente nos grupos que você vai estudar. Isso garante a qualidade, né, do estudo, porque todas as características de base desses participantes vão ser distribuídas igualmente entre os dois grupos. Quando não é possível randomizar, né, por algum motivo específico daquele desenho, daquele estudo, aquele ensaio ele vai ser chamado de quase experimental. E aí, na etapa de publicação, né, os pesquisadores precisam explicar muito bem o porquê que não foi possível randomizar o estudo, porque meio que enfraquece um pouco, né, o ensaio clínico. Essa randomização ela pode ser feita através de softwares específicos de randomização, como o Randomizer, o CILED Envelope, o randomization.com. Mas uma coisa que eu não sabia é que essa randomização ela pode ser feita também através de comandos específicos em softwares que a gente já conhece, de estatística mesmo, né? Então, o R, o SPSS, o Stata, você consegue randomizar esses grupos dentro desses softwares também. Uma outra característica importante, né, a ser considerada para realizar o ensaio clínico e recomendação, né, é o mascaramento. Só que o mascaramento ele precisa ser muito bem feito dentro de uma logística de equipe, inclusive para desmascarar, né? Então, o mínimo de pessoas que possível para saber quem está recebendo o quê, quem está em qual grupo, é interessante. E por que é importante essa logística para desmascarar esses grupos? Pode acontecer eventos adversos que você não espera, né, inesperados, e aí precisar desmascarar para tratar aquele indivíduo. E no final também do estudo, se o tratamento a ser testado, né, novo, demonstrar superior ao placebo ou ao tratamento padrão, aqueles participantes que estavam naquele grupo placebo, eles têm direito a saber o que é que eles receberam e a receber
o tratamento, né, que beneficiou o outro grupo. Então, esse mascaramento, ele controla, né, a avaliação dos desfechos, e ele pode ser simples ou cego, como a gente já conhece, duplo cego, né, simples, quando o participante não sabe, né, o que ele está recebendo, duplo cego, quando tanto o participante quanto os avaliadores não sabem, né, em qual grupo eles estão, os participantes estão, e triplo cego, quando a gente consegue ter um estatístico à parte, né, para que também não sabe quem recebeu o quê, quem estava em qual grupo, para fazer essa análise estatística. E aí, para bem conduzir um ensaio clínico, é imprescindível que a gente utilize essa ferramenta, que é o consorte. O consorte ele tem como tradução padrões consolidados de relatórios de ensaios clínicos, e ele é composto por uma lista de verificação de 25 itens, mais um fluxograma, que se concentra no relato do desenho do ensaio, análise e interpretação. E aí, qual é o objetivo dessa ferramenta? É justamente auxiliar os autores a apresentar os ensaios clínicos de forma clara, limpa e completa, e permitir também a padronização e a reprodutibilidade dos ensaios clínicos. Aqui está para vocês um exemplo desse checklist. Vejam que ele é bem detalhado e ele traz orientações de como os autores devem descrever esse ensaio clínico, tanto como deve ser a descrição do título, do resumo, o que deve conter detalhadamente na introdução, bem como nos métodos, para fazer com que esse ensaio clínico ele seja reprodutível, né, em outro local. Pode passar, Tainá. Traz também detalhes a respeito, né, dos resultados, o que deve conter nos resultados do ensaio clínico, bem como também aspectos relacionados à discussão e aspectos éticos da pesquisa. É importante mencionar que, apesar do principal objetivo dessa ferramenta ser auxiliar os autores a escrever um ensaio clínico, essa ferramenta também, costumeiramente, ela é utilizada pelos leitores e também pelos avaliadores para poder avaliar a qualidade metodológica do ensaio clínico. Não é seu objetivo principal, mas também pode ser utilizado para isso. Além desse checklist, como mencionei, tem também esse fluxograma do consorte. Esse fluxograma, ele exibe o progresso dos participantes durante o estudo. Ele traz para a gente como foi feita, né, o recrutamento, avaliação e randomização desses participantes, bem como também o processo de análise destes. Um aspecto importante também a ser considerado quando a gente vai montar um ensaio clínico são os aspectos éticos, né? Toda pesquisa com seres humanos, elas precisam serem submetidas ao Comitê de Ética, através da Plataforma Brasil. E aí esse Comitê de Ética vai ser de acordo, né, com o local em que a pesquisa está sendo desenvolvida. Além dos protocolos éticos, é importante também que o ensaio clínico ele seja registrado. Pode passar, Tainá? No Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos, que é o REBEC, que é uma plataforma justamente de registro para protocolos de ensaios clínicos. E o principal objetivo dessa plataforma é permitir o livre acesso aos protocolos de ensaios clínicos, né, pelos leitores ou por quem estiver desenvolvendo outros tipos de pesquisa, bem como também como uma maneira de aumentar a transparência na condução desses ensaios clínicos, fazendo com que posteriormente, né, possa ser facilitada a análise de viés de desenho de estudo e também de publicação. Então, pessoal, bom dia a todos aí. Só para a gente entender um pouquinho sobre análise dos resultados, é interessante definirmos, né, como irá seguir o resultado do nosso estudo. Então, previamente, nós já podemos aí delimitar e explanar como é que seria essa análise de resultados. Eu trouxe basicamente 3 tipos de análise aí, né? A primeira seria análise por intenção de tratar, que seria a análise realizada no estudo em questão. Acho que depois aí os meninos vão falar melhor no estudo, né? Mas a análise por intenção de tratar, ela analisa o desfecho de cada grupo, respeitando a randomização. Então, no primeiro momento, ele vai buscar ali respeitar sempre essa randomização, com que ali o estudo vai ter justamente ali para se trilhar nas análises ali que vai seguir pelos pacientes. É interessante dizer que mesmo que o paciente viole o tratamento ou abandone a intervenção, nós podemos sim, no final, ali avaliar esse paciente.
E justamente, né, se o paciente não tem ali todos os processos de intervenção, nós também podemos ali subestimar o efeito total do tratamento. Entretanto, ele é muito valorizado pela publicação, porque ele vai se refletir à vida real, né? Se a gente for fazer aqui uma analogia, né, nossos pacientes aqui da área da saúde, eles não tomam toda a dosagem específica ali que nós, os médicos, prescrevem justamente para um medicamento, eles não vão seguir 100% a dieta que a nutricionista prescreve, então é importante falar isso. Como Tainá falou, obviamente vai ter, vou voltar, Tainá falou, obviamente vai ter um grupo lá, 2 grupos, né, o grupo de intervenção e o grupo controle, o grupo placebo, mas se esse paciente não seguir todos os critérios de intervenção, nós sim podemos aí avaliar nosso tratamento, mesmo ele sem seguir aí ou abandonar. Então, essa análise de intenção de tratar seria uma análise que é um pouco complexa no momento, mas depois, quando a gente vai entendendo, fica um pouco mais, assim, simples de entender. Passa aí, por favor, Tainá. O segundo tipo seria ali uma análise por protocolo. Eu acho que a maioria aqui fala muito sobre essa análise de protocolo. O paciente, o pesquisador vai falar, eu só vou analisar justamente quem participou pelo menos de 80% da intervenção. Então, aí a gente vai incluir, né, apenas os participantes que participaram ali de uma determinada quantidade de tratamento. Só que isso, nós estamos violando a randomização porque nós estamos fazendo um subconjunto de participantes dentro dos grupos. Então, isso aí não seria... Ele fala que não, já é um risco de viés ali interrelacionado ao trabalho e não reflete a realidade justamente porque a gente vai ter pacientes na nossa prática clínica que vai ter justamente essas características, não seguir o protocolo total. E o último, né, que seria talvez aí considerado um erro, né, do ensaio clínico, seria justamente a análise por tratamento recebido. Então, mais uma vez, eu tenho 2 grupos, né, o grupo intervenção e o grupo placebo, podemos dizer assim, e o paciente que foi para o grupo intervenção, ele talvez ali participou de só um momento de intervenção, e eu vou falar, não, esse paciente aqui se parece muito mais pelo grupo placebo, e vou trazer ele para um segundo grupo. Mais uma vez, eu estou alocando o paciente pelo tratamento ou não recebido ali no momento, eu estou violando 2 coisas, 2 princípios básicos da intervenção que a Tainá acabou de falar, tanto a randomização quanto o mascaramento, né, o cegamento. Então, isso aí já tem mais risco de viés aí interligado à intervenção, né, o ensaio clínico, e isso aí seria uma coisa que a gente vai ter essas correlações. E, né, mais uma vez, o estudo ele traz justamente essa análise por intenção de tratar. Então, são coisas que a gente pode aí modificar do nosso estudo, né? Pode passar. Bem, aplicando esse conteúdo que foi passado pelos colegas, um artigo que foi sugerido pelo professor, esse artigo ele foi publicado em 2017, a temática é uma intervenção coronariana percutânea na angina estável, um estudo controlado, randomizado, duplo cego, em que ele se preocupa... Passa, por favor. Eu ia passar no meu computador. Em que, só dando uma certa ciência do que se trata o artigo, preconiza-se, segundo o guideline da cardiologia, em que a terapia medicamentosa é a primeira opção, é a primeira linha de tratamento frente a pacientes que têm angina estável. De forma que só se recorre à intervenção percutânea coronariana quando a sintomatologia persiste. Tanto que essa intervenção, mesmo quando ela é administrada, traz uma taxa de complicação de 1 a 2%. Existem, sim, estudos randomizados, hoje estudos clínicos randomizados, mas que não são cegos. Isso, como o artigo foi em 2017, até esse momento não tinha nenhum estudo blinded, com cegamento. E até esse momento, observava-se que a intervenção percutânea era a melhor escolha para esses pacientes. Daí porque ele criou a problematização e viu-se com espaço para fazer o cegamento com o objetivo de, não digo desmistificar, para saber se o PCI ele realmente ele é melhor do que o placebo. Pode passar, por favor? Na metodologia, a gente observa que o órbita, que é um estudo multicêntrico, esse artigo é em cima desse estudo,
em que ele coleta os dados de 5 locais específicos no Reino Unido, um trabalho que foi aprovado pelo Comitê de Ética. Tudo isso aqui está sendo utilizado, na verdade, isso aqui, esse artigo, ele retrata tintim por tintim tudo que os colegas anteriores comentaram. Foi aprovado pelo Comitê de Ética, foi registrado como ensaio clínico e foi desenvolvido entre 2014 e 2017. Estabeleceu-se critérios de inclusão e critérios de exclusão. Quanto critério de inclusão, a elegibilidade para o paciente de 18 a 85 anos, em que havia uma estenose maior ou igual a 70% em um único vaso coronariano, e tiveram vários critérios de exclusão, com o objetivo de refinar cada vez mais e particularizar a resposta ou resultado, para ver se respondia bem no público, perfil otimizado de paciente. Pode passar? Esse é o flow diagram, é o fluxograma, que a gente tem comentado, em que na primeira janela a gente percebe que os pacientes eles são elegíveis, é o enrollment, os artigos comentam, e se cria-se uma outra aba para dizer quantos foram excluídos. Os pacientes que foram elegíveis são pacientes que apresentavam estenose coronariana, que têm todos aqueles critérios que foi comentado antes, mas que por outros motivos eles foram excluídos, finalizando 230. Desses 230, houve até a randomização nesse trabalho, ele estabelece que passaram por 2 fases. Essas fases dizem respeito não só à primeira, que é a otimização medicamentosa terapêutica, que era por 6 semanas, até que o paciente alcançava o baseline, que eram os dados iniciais, antes da intervenção. E uma segunda fase, ainda na pré-randomização, se aplicava teste de exercícios cardiopulmonar, questionário de qualidade de vida, que é o EQ5D5L, e o eco sob estresse utilizando a dobutamina. De forma que todos esses pacientes eram pré-tratados com terapia dupla antiplaquetária. A partir desse momento, se randomizava o paciente. Quando se randomizava o paciente, como mostra essa figura, começou-se cada vez mais a ter um refino no cegamento. Porque em um grupo fazia-se a intervenção percutânea e a outro grupo era o placebo. Esse placebo, quem se preocupou ler a metodologia, os colegas que estão aqui no grupo da gente, mas assim, eles se preocuparam tanto que o placebo, eles receberam um tratamento, não é uma intervenção. Eles mantiveram o paciente sob terapia medicamentosa, mas eles mantiveram o paciente 15 minutos, 20 minutos sob sedação, imaginando que eles tinham recebido a intervenção. Então, tudo foi muito bem planejado, cego, a fim de que ninguém soubesse que eu estou nesse grupo, no outro grupo, aquilo que os colegas comentaram. A partir desse momento, aguardamos 6 semanas, era o follow-up curto, aplicava de novo os mesmos testes. E nesses testes, observavam-se as características, entendeu? As características não, mas o quanto que houve de melhor. Nessa tabela que está mostrando aqui, as características baseline de cada grupo, seja placebo, seja o PCI, a fim de que isso pudesse nortear, na análise final dos resultados, a melhora de um lado ou do outro lado. Pode passar. Então, novamente, antes da randomização se fazia essa avaliação, administrava-se nitrato intracoronário, fazia avaliação por um cardiologista intervencionista e reportava para um operador clínico, tudo muito bem cego, e se aplicava sedativo no paciente. Nesse momento, se randomizava. 105 pacientes ficaram no grupo do stent, da intervenção, e 95 era no grupo placebo. Pode passar. Os desfechos avaliados nessa pesquisa foi o desfecho primário, o principal, era a diferença no aumento do tempo de exercício entre os grupos, e secundários eram esses descritos aí. Considerando que ele também falava sobre que tinha o tempo basal de 30 segundos sobre como é que eu posso falar, como é que ele falava, agora me deu um branco em relação que era a medida do efeito, era o tamanho do efeito, eu lembrei agora, o tamanho do efeito estabelecido era 30 segundos, ele fez isso em função de trabalhos anteriores. Eu vou explicar isso ao longo da pesquisa. Próximo. Pode passar? Pode passar. Aqui são a análise dos resultados, comparando o placebo
com a intervenção percutânea, não só na época pré-randomização, no momento pré-randomização, como também no segmento. Isso em cada desfecho foi tudo bem discriminado. E isso era analisado no final do ponto de vista estatístico. Próximo. Antes que eu esqueça, a randomização nesse trabalho foi feita foi computadorizada e foi desse jeito que ele fez a randomização. Então, todos os exercícios, os testes eram cardiopulmonares, ele qualificou como quark CPET, eram reportados por 2 médicos, tinha tanto um operador clínico, como fisiologista, como cardiologistas intervencionistas, coletando as informações ou sendo reportadas a eles, todos eles cegos, e faziam medida de angiografia coronariana quantitativa, utilizando, eu não comentei no início, mas eram parâmetros de avaliação, que era o fluxo de reserva de fração, eu procurei traduzir para o português, e o IFR, que era uma ferramenta diagnóstica que media a severidade da estenose coronariana, que se determinava a causa ou não da isquemia. Pode passar. Após 6 semanas de intervenção, os pacientes eram reavaliados, conforme eu comentei, e faziam o segmento com os mesmos testes. No final do estudo, todos eles deixavam de ser cegos e reportavam os dados para eles. Próximo. Como resultado, observou-se nesse estudo duplo cego que não houve diferença significativa no desfecho primário entre os grupos. Isso pode passar? Isso foi diferente da experiência mundial, em que fala que a intervenção gerava um alívio da angina. Então, a partir do momento que a gente faz um mix do efeito médico com efeito placebo e randomiza e torna ele duplo cego, a gente percebe que o resultado foi diferente. Então, para a gente ver o quanto que isso influencia na qualidade do artigo e na forma como ele passa para a sociedade a intervenção que é feita e a forma como metodologicamente é trabalhada. Então, havia uma superestimação do efeito da terapia quando se utilizava a intervenção percutânea em um estudo não duplo cego, não cego. É isso aí. Se Felipe quiser comentar, ou Perfeito. Bom, agora eu deixo o grupo, os comentários do grupo, depois eu passo os comentários para toda a sala e no final eu dou uma fechada, tá certo? E aí, o que o grupo acha do artigo, como vocês analisaram, como vocês refletiram o trabalho de vocês diante da metodologia que vocês estão apresentando, que é o mais importante de tudo. Bem, eu queria começar. Me chamo Diego. Professor, foi muito interessante estudar essa metodologia, porque é a base de estudo da gente e a gente deixa passar alguns detalhes. Primeiro que a gente se pergunta por que ela é tão, análise, ensaio clínico é tão respeitado. E quando a gente vai ver tantos critérios, tantos procedimentos, e se a gente seguir à risca mesmo, torna o trabalho riquíssimo, aí a gente entende por que ele está ali no topo. E riquíssimo também. Riquíssimo também, que é um Caríssimo. Caríssimo. Bem caro, sem financiamento, como o senhor mencionou na sua aula lá, sem financiamento de órgãos, realmente não é quase inviável no Brasil fazer pesquisa de ensaio clínico de qualidade, né? Mas um ponto que me chamou muita atenção é que eu faço parte de um grupo de pesquisa e a gente meio que já padronizou colocar nos critérios participantes que estarão acima de 75%, de 80%. E eu questionava, mas de onde saiu isso? Por que saiu isso? E eu hoje entendo que é talvez por falta de conhecimento nosso mesmo, talvez por falta também de entender esses processos e análise por intenção de tratar a gente não utiliza tanto. Uhum. Isso para mim foi olha, vou mudar essa semana meu trabalho, porque eu vou me arriscar agora a usar isso, porque torna mais fidedigno o meu trabalho. E é muito legal a gente se deparar com algo que estava ali, e não é novo, mas para mim foi extremamente novo. Então, essa foi uma das partes que mais me saltou os olhos. Sobre o artigo, eu fico feliz de ver que quando você pegou um dado que meio que já era aceito,
e aí você cria, não, deixa eu criar o critério, vamos colocar aqui, seguindo, você viu uma diferença nos resultados, você conseguiu perceber um pouco isso, então isso é legal para nós, isso é legal entender que seguir um protocolo à risca, seguir, a gente está com um método muito rico na mão, só basta a gente saber usar. Transpondo, então, complementando, né? Transpondo para o meu estudo, né? Que é um estudo que foi negativo em modelos animais. Esse artigo, o estudo em geral sobre o que foi proposto pelo professor ajudou muito para poder a gente ter uma esperança, né? Que seguindo bem a risca, né? E também transpondo para o humano, né? O meu estudo não foi feito em humanos, só em animais. Só que a droga ela é liberada para humanos. Isso aí abre uma possibilidade de a gente se afastar da hipótese nula, né? Então, acho que esse artigo aí foi muito, assim, como é que eu posso dizer? Deu uma segurança para a gente, né? Uma esperança, né? Não quer dizer que só porque tem vários artigos dizendo que não é, como foi o artigo que o senhor nos propôs, né? Tá, tudo dizia que era o contrário. E quando foi feito o teste bem seguido à risca mesmo, a gente viu que é totalmente ao contrário do que se era dito, né? E de que se era aceito pela cardiologia, né? Acho que isso aí foi revolucionário, assim, do ponto de vista de tratamento, né? O pessoal aí do Stent não deve ter gostado muito da história, né? Mas pelo menos alivia tanto aí os profissionais, né, cardiologistas, né, que observaram que o tratamento clínico é muito mais importante do que um tratamento invasivo, né, no paciente. Foi a mesma coisa, né, no caso. Evitando de um paciente se submeter a uma condição, pode ser até risco para o paciente, né. Então, acho que esse artigo aí foi realmente, como Diego falou, foi elucidador para a gente que está nesse tipo de pesquisa, né. Esse artigo desceu quadrado, cheio de espinhos, nossa, foi realmente muito, muito discutido. Em 2017, eu acho que no dia que ele foi publicado, alguém mandou para mim, eu estava dando aula e o artigo chegou em PDF no dia em que ele foi publicado. Então, ele passou alguns meses sendo discutido por todo mundo. Ele foi dissecado. Por isso que ele foi muito bem feito. E depois a gente dá uma discutida em relação ao que vocês estão trazendo. Sim, o que vocês acham mais? Bem, professor, eu percebi o que não só no artigo que o senhor sugeriu, mas, assim, procurando fazer um espelho com o que eu já estou trabalhando hoje no meu ensaio clínico. No artigo sugerido pelo senhor, assim, interessante, são 6 semanas de segmento. E 6 semanas de segmento, tanto pré-randomização como pós-randomização, isso gerou 3 anos de trabalho, 2014 e 2017. Então, assim, eu fico imaginando o meu trabalho mesmo. São 4 momentos, 1 mês, 3 meses, 6 meses e 1 ano. Ou seja, quanto mais tempo se delonga ao ensaio clínico, não só envolve custo, envolve, uma imersão no trabalho tão grande, porque senão você... Envolve toda uma estrutura de apoio, Michel. Entendeu? Isso mesmo. Então, assim, você vê, com 6 semanas, tem todo esse rigor, quem diga com quanto mais tempo de evolução, entendeu? Então, assim, eu já estou percebendo isso agora no meu trabalho. São tantas, outro questionamento é esse, outro comentário é esse, são tantas pessoas que são envolvidas no ensaio clínico, pessoas essas, não só quem está produzindo mas são pessoas colaboradores que acabam ajudando a gente e que tem que estar cego, né, para respeitar a randomização, mas envolve muito trabalho, pessoal, muito trabalho mesmo. É muito trabalho mesmo. Eu tinha visto aqui que além, na verdade foram 3 anos e 8 meses, e eles tinham, na verdade, um acompanhamento não só ambulatorial, porque ele fala aqui no artigo que eles tinham, os pacientes, eles eram consultados semanalmente pelo cardiologista, né? Consultas por telefone mesmo, 3 vezes por semana, e ainda tinham suporte de aferição de pressão e frequência cardíaca domiciliar, né? Eu acho que em home aqui. Então, é um trabalho que é caro,
custoso e demorado, né? Ele foi Justamente, financiado pelo NIH, né, pelo Ministério de Saúde inglês. Então, o governo inglês bancou esse trabalho em 5 grandes instituições da Inglaterra, né, da Grã-Bretanha. Então, é um trabalho assim de primeira. E por isso ele foi discutido, extremamente discutido, mas ele tinha uma metodologia de primeira, financiado por instituições de primeira, publicado pela Lancet, né? Então tudo isso traz uma retaguarda assim tremendamente importante. Foi um trabalho disruptivo, tá? Mas tudo bem, mas eu deixo um pouquinho vocês discutirem ainda. E aí, o que é que vocês acham? Quais são as impressões de professor, vocês? Diga, Tânia. sobre isso que Rosa falou, ela ressaltou, né, que eles eram consultados semanalmente. É muito importante isso, porque é um artigo que ele é da área médica, né? Mas, por exemplo, trazendo para o meu, que eu sou nutricionista, eu vou trabalhar com fitoterápico. E ainda assim, que digamos que seria uma intervenção mais simples, né? Então, ainda assim, a gente precisa garantir, né, segurança para o nosso paciente. Então, não é porque é um fitoterápico que eu não preciso que o meu paciente passe por consulta com o médico. Então, a gente passou a discutir mais, eu e a minha orientadora, né, que a gente precisa ter um médico na equipe para poder fazer acompanhamento dessas pacientes, consultas, caso surjam efeitos colaterais, né? Então, fazer ensaio clínico quando você começa a ler o artigo. Ah, não, aqui é uma metodologia randomiza, mascara, é fácil de fazer, mas depois você vai ver que são tantos pormenores que você tem que garantir a adesão àquela intervenção, você tem que garantir que ela não sabe em qual grupo está, e garantir assistência médica, garantir depois da intervenção que o grupo placebo, se o grupo tratamento se mostrar superior, o grupo que recebeu placebo, ele tem o direito a receber aquela intervenção. Então, já é algo que você tem que incluir no seu orçamento da pesquisa, né? No meu caso, por exemplo, se o fitoterápico se mostrar superior, eu preciso garantir que elas possam se beneficiar, né? O grupo que vai receber o placebo, ao final do experimento. Então, é um estudo que você precisa realmente ter um financiamento bom, disposição para fazer, vontade para fazer um ensaio clínico, desenhar bem, porque senão você tem orçamento e a metodologia você deixa passar alguma coisa, você vai ter dificuldade para publicar o seu trabalho. Então, são muitos pormenores. E outra coisa é que essas recomendações consorte, eu acho interessante a gente falar aqui, né, para os demais conhecerem também, que existem recomendações para relatar diferentes tipos de ensaios clínicos. Por exemplo, o meu tem as recomendações consorte para relatar ensaios clínicos randomizados com fitoterápicos, né? Então, aí eu tenho que descrever a estrutura da cápsula, formato da cápsula, cor, tudo isso. Então, é bem interessante. Tem consorte para acupuntura, imagina. Exatamente. E a outra coisa que ele fala aqui na página 9, o artigo, que ambos, tanto o grupo de controle, né, placebo, como o grupo da intervenção coronariana percutânea, que ambos eles têm algum risco, né? Porque às vezes a gente pensa, o grupo, né, controle, ele não... Então, ele traz aqui essa ressalva, que eu achei bem importante. Olha, em ambos os grupos. Diga. Professor, eu tenho uma dúvida aqui. No meu trabalho, assim, ao longo do meu trabalho, houve um momento no projeto, quando eu desenvolvi comecei a aplicar, até um pouco antes de aplicar, a randomização. Eu pedi ajuda a um dos professores, na época onde eu fiz o mestrado, e eu comecei a mexer na literatura como forma de randomizar. Aí eu vi o trabalho que o senhor sugeriu e procurei, fiquei lembrando daquela minha inquietude no momento, como eu iria randomizar. E comecei a conversar com outras pessoas que tinham feito randomização, e um deles falou que faria isso por sorteio. Eu sei que tem 3 tipos de randomização: por sorteio, 7 números aleatórios e algoritmo computadorizado. E aí eu conversando com alguns colegas que fez em São Paulo, um ensaio clínico assim parecido com o que eu vou trabalhar, um pouco parecido,
ele fez sobre sorteio. E eu comentei aqui em Aracaju, e eu percebi, não sei se essa é uma percepção errada, que por sorteio, ele, não sei se eu vou usar a palavra certa, é um pouco desacreditado quando compara com série de números aleatórios ou algoritmo computadorizado. Então, só dá essa contribuição aí. Porque... A série de números aleatórios é a tabela de números aleatórios, né? Existem tabelas preparadas para isso, para que você vai seguindo e vai fazendo as suas escolhas. Na verdade, Michel, é porque o sorteio é preciso que ele seja realizado, descrito, e o sorteio ele precisa ser inviolável, entendeu? O sorteio é importante, mas tanto importante quanto o sorteio é que o resultado não seja violado ou violável, tá certo? Então, se você abre brecha para que ele seja violado, ele enfraquece a ação de sortear. Então, é por isso que existem recomendações tipo colocar o resultado em envelopes opacos, entendeu? Para que de forma alguma a gente consiga. Porque imagina que você é o assistente, e não precisa ser médico, pode ser um nutricionista, um fisioterapeuta, um fono. Você tem um velhinho e um paciente jovem. Então você tem certeza que o tratamento padronizado, vamos supor que eu esteja comparando um novo tratamento com um tratamento padronizado. Eu sei que o tratamento padronizado é efetivo, aí chega um velhinho super doente, entendeu? E aí às vezes eu tendo a direcionar o paciente velhinho para o tratamento padrão, e de repente eu levo o paciente mais jovem para o novo tratamento que eu não tenho tanta certeza assim. Então, às vezes a gente faz esse tipo de escolha de forma completamente inconsciente, entendeu? Então, se você faz um método de sorteio e que pode ser violado, tá? Isso enfraquece o método de sorteio. Entendi. E quem trabalha com ensaio clínico, existem centros de ensaio clínico no mundo e no Brasil também. São centros super bem estruturados e tudo mais, e geralmente se trabalha com metodologias certificadas de randomização, entendeu? Então, não é só randomizar, é trabalhar com processo garantido de que você esteja realmente fazendo um processo de randomização correto, e que esse método não, você precisa garantir para o leitor, garantir para os auditores, né, de que você está respeitando o processo de sorteio, entendeu? É o mais importante de tudo. Gente, eu não sei se vocês perceberam, mas Tainá apresentou que é tão importante o sorteio que se você não sortear, o teu trabalho deixa de ser um ensaio clínico randomizado e passa a ser um estudo quase experimental. E ele perde qualidade. Você não consegue mais publicar em lugar nenhum, a não ser uma revista local, uma revista de sociedade, uma revista não indexada, entendeu? Ele perde qualidade. Então, o sorteio talvez, não é a única, mas é um dos momentos mais importantes do ensaio clínico. É onde você consegue lidar com viés de seleção. Tá? Nós temos dois grandes vieses. Só lembrando o que é viés. O viés é a distância entre a realidade e o cenário que a gente está preparando para a pesquisa. Tá? Essa distância a gente chama de viés. E existem, se você for pesquisar sobre viés, você vai achar viés sobre tudo, várias nomenclaturas, várias complicações, mas todos os vieses podem ser classificados em dois tipos: seleção e aferição, tá? A randomização, ele lida com viés de seleção. Então, quando você randomiza, usa uma boa técnica de randomização, garante a inviolabilidade dessa randomização, você está lidando diretamente com viés de seleção. E é por isso, digo, que o ITT é tão necessário. E é por isso que, da mesma forma que a randomização é aceita como padrão pelas revistas, o ITT também. Se você faz um ensaio clínico
por intenção de tratar, o seu trabalho vai ser muito mais valorizado do que se você fizer uma avaliação por protocolo, uma análise por protocolo, tá? Por quê? Porque quando você faz por intenção de tratar, você está garantindo a todos que respeitou, acima de tudo, o sorteio. E vocês sabem por onde vocês analisam, vocês como leitor. Por exemplo, o pesquisador no artigo ele não deixou claro se fez uma análise por intenção de tratar ou por protocolo. Como é que vocês descobrem isso? Como é que vocês avaliam isso? Professor, eu dei uma olhadinha no artigo sobre esse ponto aí, e um dos momentos a gente pode visualizar na própria metodologia, se tiver exposto, né? E o segundo seria pelo fluxograma, que é apresentado e exposto lá no artigo, entendeu? Isso. Então, acho que Michel colocou o fluxograma aí na apresentação dele, e a gente visualizava que alguns pacientes, eles saíram ali do estudo, mas no final eles foram avaliados. Isso. Você quer, então, Michel, quer apresentar o fluxograma para a gente dar uma olhada junto nisso? Que isso é então, importante. Então, todo mundo, assim, isso não é só para as pessoas que vão fazer ensaio clínico, é para nós eleitores que vamos consumir ensaios clínicos, né? Então, mostrar o fluxograma, isso, e dá um zoom aí. Oi. Ainda uma dúvida aí nessa questão, né? Só falar o que até Diego corroborar o que Diego falou, que na maioria, né, eu acho que usa aí análise por protocolo, né? A gente determina uma porcentagem, se é 80% ou 100%, e o resto a gente vai excluir, quem não participou. Sim. Então seria uma das coisas que realmente eu vou mudar no meu estudo, né? Como o Diego, então foi muito bom para mim essa aula aqui, esse aprendizado. Eu vou utilizar agora a análise por protocolo, intenção de tratar. E uma pergunta, análise por protocolo seria, que eu vi, né, na verdade eu estudei alguns autores de metodologia, eles seriam um erro, análise por protocolo? Não seria um erro, Paulo, mas se você decidir usar análise por protocolo, você está desqualificando o teu trabalho, tá? Então, ele não seria tão grave quanto fazer um estudo não randomizado. Que o estudo não randomizado, se você fazer um ensaio clínico não randomizado, é melhor não fazer, tá? Não é tão grave quanto não randomizar, mas ele enfraquece o teu resultado, porque você tem que pensar que o ensaio clínico ele avalia a terapêutica, tratamento, tá? Pode ser um tratamento nutricional, fisioterápico, médico, odontológico, entendeu? Mas é um tratamento. E se você está avaliando o tratamento, você vai usar isso no seu paciente. Então, você precisa, de fato, confiar que aquela conclusão realmente é uma conclusão confiável. Porque ao ler o ensaio clínico, o leitor tende a utilizar aquela conclusão na sua vida prática. Você está entendendo? Então, a gente tem que realmente se preocupar com a redução de vieses, tanto de aferição quanto de seleção. Repetindo, o sorteio controla o viés de seleção e o mascaramento, o viés de aferição. Mas olha só, diga. Para a figura, para não perder o sentido de discutir sobre análise por protocolo e de intenção de tratar, eu tenho uma pergunta que eu tinha até anotado aqui. A gente sabe que por intenção de tratar ela é mais valorizada, né? Mais publicável, enfim. No entanto, ela subestima o efeito do tratamento, né? Sim. E aí eu queria saber se é comum nessa etapa de analisar estatisticamente o estudo, os pesquisadores fazerem as duas análises para comparar os achados ou não? Bom, assim, eu teoricamente, isso depende de cada um. Eu tendo a fazer tudo, viu, Tainá? Assim, eu tendo a fazer tudo, porém, eu sempre vou escolher a intenção de tratar, tá certo? Sim. E outra coisa, a fragilidade do resultado, você vai discutir na discussão, tá? A discussão não é só discussão de resultado. Também na discussão você discute o método. Então, se você fez a escolha por intenção de tratar, você coloca lá, na minha intenção de tratar, aconteceu isso, aquilo, tem essa fragilidade, porém fizemos essa escolha para valorizar
a randomização e controlar o viés de seleção. Você está entendendo? Então, É uma balança, né? Colocar as coisas na isso. balança, nada É. fica sempre 100%, né? Nada. Toda pesquisa tem falha, toda pesquisa tem uma distância com a realidade, tá? Inclusive essa. E essa pesquisa, olha, ela mudou, ela tentou mudar um paradigma de 40 anos, né? Muito importante. Exatamente. Imagine que até então todo mundo indicava a angioplastia em paciente com coronariopatia crônica, e a partir daí começou-se a questionar: será que é isso mesmo que a gente vai fazer? E seguiram-se outros trabalhos parecidos com esse, confirmando esse resultado. E não só em coronariopatia, em outras áreas também. Por exemplo, na minha área, que eu não sou cardiologista, né, mas eu trabalho com vaso, esse artigo repercutiu também na minha área, tá? Mudou muitas condutas a partir desse trabalho. Foi um trabalho muito importante. Ele é bom e é por isso que eu trago para a gente discutir um pouquinho. Mas olha lá, como é que a gente analisa se o trabalho foi feito por intenção de tratar? Olha só, à esquerda, 105 pacientes foram alocados para intervenção coronariana, tá? Um paciente não fez, certo? Mas ele voltou no final, olha a linha tracejada, tá? Então 105 foram alocados, um não fez, então 104 realizaram, só que no final os 105 foram avaliados como se tivesse sido feito, embora um não tenha realizado, tá? Então, isso é que é a intenção de tratar. Na outra perna é pior ainda, 95 foram alocados no grupo placebo, 4, apesar de terem sido sorteados para o grupo placebo, por algum motivo, acabaram se submetendo ao tratamento de angioplastia, tá? Então sobraram 91, 4 se retiraram, outros 4 desistiram, e a desistência tem que ser respeitada, e mesmo assim os 4 que foram tratados com a intervenção coronariana foram analisados como se não tivessem sido tratados. É muito louco isso, né? Mas, por incrível que pareça, é dessa forma como tem que se fazer. Por quê? Porque se a gente fizer dessa forma, a gente respeita a randomização, tá? A gente mostra ao leitor que a randomização foi respeitada, a gente mostra ao leitor que a gente realmente está utilizando uma das mais importantes ferramentas para controlar o viés de seleção. Diga, Felipe. Professor, no final, não deveriam ser retirados 8, né? Não. Assim, mas por intenção de tratar, só foi adicionado 4. Sim. E ainda deveria ser, né? Não. Por intenção de tratar, veja só. 95 foram alocados, tá? Com placebo, tá? Certo. 95 deveriam ter sido tratados por placebo. 4, eles foram tratados, apesar deles terem sido alocados no grupo placebo por algum motivo, de repente eles infartaram no meio da noite, foram para a urgência, e na urgência foram lá e dilataram e colocaram um stent, tá? Certo. Mas esses pacientes que foram tratados, como a gente está analisando por intenção de tratar, mesmo com um stent na coronária, tá? Eles vão continuar no meu grupo placebo, como se eles não tivessem sido tratados. Isso eu entendi. Até aí eu entendi. Aí saiu mais 4. Exatamente. Então, veja só, 95 foram alocados, 4 foram tratados, mas continuam os 95. E os 4 que saíram porque desistiram da pesquisa. Eles estavam sendo tratados como placebo, só que eles desistiram. Cansei, não estou querendo aguardar e não quero mais participar da pesquisa. Simplesmente assinaram uma declaração de desistência e foram embora, tá? Eu entendi, professor, mas assim, então esse aí não entra na conta, então, porque seria 95, né? São 95. Na minha cabeça, tô entendendo, Felipe, na minha cabeça eles entrariam também, não? Isso. Se eles desistiram, eles estão se recusando a serem analisados. Eu acho que esses 4 aí, eles se recusaram, né? Exatamente. Ele usou do direito
de falar que não quer mais participar do estudo. Exatamente. Então, ó. nem na análise eu entendi. Então, entendi. Eles têm que ser reavaliados no final. Isso aí foi uma discussão, também assisti, professor, uma aula de porque eu peguei essa intenção de tratar e deu uma estratificada para entender um pouco mais. Que a gente pode, depois que o paciente desistiu da intervenção, a gente pode ligar para o paciente e falar, eu vi que você desistiu da intervenção, mas a gente pode lhe reavaliar pelo menos no final. Sim. Então, isso aí seria uma coisa... Mas se ele verbalizar ou falar que não quer participar mais do estudo, aí sim a gente tem que deixar esse paciente, esse voluntário, né? Isso é bioética, tá? Então, sim, isso é bioética, autonomia do paciente. O paciente pode se recusar, não quero mais tratar, tá? Então, o paciente decide que não vai continuar, a gente pode conversar, pode pedir a enfermeiro, assistente social para conversar com a família para tentar recuperar o paciente, mas se ele realmente decidiu que não quer continuar, a gente tem que respeitar, tá? O que aconteceu com esses 4 aí, né, no caso, né? Exatamente. Os 4 que foram submetidos ao tratamento decidiram, aceitaram continuar, tá? A pesquisa, embora tivessem sido tratados com intervenção coronariana, mas os 4 que desistiram, não toparam mais continuar, não quero mais, não gostei da brincadeira, vou partir para outra, por aí, tá? Ficou claro. Entendeu, filho? Agora Isso aí é muito importante, gente, é muito importante até porque eu, durante muito tempo, eu tive dificuldade em aceitar isso. A primeira vez que eu ouvi a análise por intenção de tratar, eu falei assim, meu Deus, o que é isso? Depois é que realmente a gente começa a entender, mas a princípio ele é um pouco forte. Diga, Paulo. Professor, outra pergunta que eu fiquei também com muita dúvida assim, para entender. Eles falam que o análise por protocolo ele tem mais uma chance de favorecer o H0, né? Mas eu tive muita dificuldade para entender, porque na minha cabeça eu acho que com intenção de tratar, eu acho que teria mais ainda essa chance do H0. Eu não entendi muito essa parte aí. Sim, né? sim. Por intenção de tratar, você acaba correndo o risco de subdimensionar o resultado do ensaio. Entendeu, Paulo? Sim. Então, você acaba tendo um risco maior de não encontrar uma diferença que de fato exista entre os dois tratamentos. Então, por intenção de tratar, no caso. Por intenção de tratar, exatamente. Diego colocou aqui que ele fez um ensaio no mestrado, tá? Mas só que com um N muito interessante, mas só que como ele não especificou o método da pesquisa, tá? Ele não conseguiu descrever de uma forma convincente para os editores sobre a validade do sorteio. O revisor sugeriu que ele mudasse de um ensaio clínico randomizado para um ensaio quase experimental. E a partir daí ele não conseguiu publicar numa revista A, ele só conseguiu publicar numa revista B2, sem indexação nas grandes bases de dados. Para vocês terem ideia, o quanto essas regras que vocês estão vendo aí, todas são muito importantes, tá? Okay. Professor, eu tenho outra pergunta. Diga. Vamos aproveitar, né? Eu sei que a gente, por serem ensaios clínicos brasileiros, a gente registra no REBEC. Mas foi uma pergunta que até a minha orientadora me fez e eu não soube. A gente precisa ou deve, para deixar mais robusto, registrar também na Clinical Trials ou não? Não. Inclusive não se você tentar registrar na Clinical Trials, eles vão mandar um e-mail para você. Prezada Tainá, você tem uma agência registradora no Brasil, nacional, REBEC, e registra no REBEC, tá? Inclusive, o registro na Clinical Trials no REBEC vão todos para o mesmo centro, que é a OMS. A OMS, ela centraliza todos os registros no mundo inteiro. Então, tanto a Clinical Trials como o REBEC, eles vão todas para esse grande banco na Organização Mundial de Saúde. Eu ainda não coloquei o meu no REBEC.
Mas entendi. E Eu vi que a gente consegue até vincular do próprio comitê de ética para o REBEC, né? isso, Para a própria plataforma Brasil. qual é o momento que você registra? Imediatamente após a aprovação do comitê. Aprovou o comitê, você pega o arquivo do comitê e já direciona. O REBEC ele tá retornando super rápido, tá? Em 15 dias, 3 semanas ele manda o registro para você, Tainá. Não como a bola não. Você só pode, o momento para você registrar é após a aprovação do comitê e antes da primeira coleta, tá certo? Uhum. Tá. Eu acho que Professor, ali quando a gente coleta essa amostra pingada, né, entre aspas, entrou 1, entrou 2, aí até você conseguir o seu N, a gente randomiza durante essa coleta ou a gente randomiza depois que tem o meu N? Sei lá, meu N é 50, aí eu vou lá e vou randomizar. mais ou menos, Tainá, assim, os pacientes entram na pesquisa, eles se tornam elegíveis, tá? Então, os pacientes entram, são elegíveis e à medida que você estabelece a elegibilidade do paciente, você randomiza. À medida que estabelece o quê? A elegibilidade do paciente. Entendi. Então, elegibilizou, randomiza. Então, ele está cumprindo os critérios de inclusão e exclusão, assinou o termo de consentimento livre esclarecido, aí você randomiza. Entendi. Até atingir o meu N. Você pode, sim. Você pode estabelecer, existem algumas técnicas para isso. Por exemplo, se você tem um N pequeno, você pode fazer a randomização por blocos, tá? Certo. Então tem vários tipos de randomização, várias técnicas de randomização para N pequeno, N grande. Então a randomização, inclusive a certificação, tem pessoas, se eu não me engano, eu não me lembro se foi esse artigo, eles fizeram um subtrabalho para garantir a randomização e o mascaramento. Vocês perceberam isso? Então eles fizeram um subtrabalhozinho, tá? Para certificar, eles utilizaram uma randomização centralizada. Foram 5 hospitais e a randomização ficou centralizada. Tá? Eles montaram uma central de randomização certificada, devem ter certificado essa central, e além disso eles ainda fizeram um trabalhinho para garantir, para mostrar ao leitor que de fato a randomização funcionou. Inclusive, a primeira tabela, a tabela da análise de baseline, é justamente para isso, para você comparar os dois grupos e verificar que os dois grupos eles são bem semelhantes, tá? Uhum. Eu acho que foi a Aline, Por isso que é Michel e importante Felipe. ter essa tabela. É obrigatória, tá? A primeira tabela é sempre tabela baseline, sempre. Tem 2 coisas que são obrigatórias, o fluxograma e a tabela de baseline. Quem for fazer um ensaio clínico, obrigatoriamente precisa publicar o fluxograma e a tabela de baseline. Eu acho que levantou a mão a Aline, depois Michel e depois Felipe. Diz, Aline. Bom dia, professor. Bom dia. Só para deixar claro, pelo menos para mim, desses 95 pacientes alocados, mesmo os 4 indo para a terapia proposta, né, de intervenção, tirando da conta, ficarão 91. Mesmo que eles voltem depois, ficariam os 91. Ou é porque leva um erro, assim, quando a gente olha rapidamente a tabela. Fica parecendo que foi retirado da conta e depois foi reintroduzido. É assim que se coloca mesmo no gráfico? Não. Esses 94... 91. Peraí, esses foram 95. 95 menos 4, isso. Aí eles botaram 91. Esses 4 que se submeteram ao PCI, tá? PCI. Eles Sim. nunca saíram. Mas no fluxograma real, eu tenho que colocar. Seria assim, se eu fosse fazer, eu colocaria que eles saíram, depois então colocaria esse pontilhado. Exatamente. Então, na exatamente verdade, isso, pronto. Isso. A forma como se coloca é exatamente essa, tá? Pronto. Entendi. A forma como quem vai fazer por intenção de tratar deve desenhar o fluxograma exatamente dessa forma, tá certo? Então eu desconsidero quem realmente desistiu. Quem desistiu cai fora, tá lá. 4 certo. desistiram durante o follow-up, tá certo? Esses 4
vão embora. Inclusive você pode até tentar convencê-los a ficar, tá? Mas se eles desistiram. Não dá para desrespeitar uma decisão Certo. como essa. Não, essa parte eu entendi. É porque condiciona a gente o erro. Quando vê 91, depois 4 saíram, fica parecendo que é 91 menos 4. Poderia ser, eu pensei que poderia ficar 95, menos esses 4 que foram para o PCI, ficaria 95, já que eles não saíram do processo. Mas você está me dizendo que exatamente tem que estar dessa forma. Isso, tem que estar dessa forma. Para o leitor entender. Então, na Certo. verdade, você tem que fazer dessa forma para o leitor entender que a sua análise foi por intenção de tratar. E a análise por intenção de tratar, ela tem que ser desenhada exatamente dessa forma no fluxograma. Tá certo? Certo. Tá certo. Obrigada. Beleza. Michel? Não, na verdade é só para complementar o questionamento que Tainá fez sobre o reback e o trial. Vou dar uma experiência que aconteceu comigo. Eu fiz o registro no reback no meu ensaio clínico. E aí, quando eu fiz o registro, tudo certinho, aí 1 mês e meio, 2 meses depois, comecei a fazer uma revisão de temática, comecei a aplicar a estratégia de busca. Na minha estratégia de busca, porque é uma temática semelhante ao meu ensaio clínico, ele já automaticamente indexou meu reback no trial. Então, assim, você não precisa indexar no trial, é automático. Você registra no reback, sai o registro, automaticamente, pelo menos foi o que aconteceu comigo, porque quando eu apliquei na estratégia de busca, no meu ensaio, na minha revisão de temática, veio aquele ensaio clínico que eu estou desenvolvendo enquanto em produção, entende? Foi assim que aconteceu comigo. O Clinical Trials há alguns anos que não está aceitando mais registro do Brasil, pelo fato da gente ter o reback. Mas no meu caso, quando eu botei a estratégia de busca, veio lá o trial do meu ensaio clínico, entendeu, pessoal? Não, eu sei, mas eu estou confirmando, a minha fala é igual à sua, eu tô concordando com você, eu não estou discordando não. Então, quando você registra no reback, o registro que você recebe é o mesmo que você receberia se você estivesse registrando pelo Clinical Trial, tá certo? As duas agências registradoras, elas são idênticas, apenas uma está no Brasil e a outra está na Inglaterra. Se eu não me engano, o Clinical Trials está na Inglaterra. Então, a Clinical Trials, e se você mandar do Brasil, você decidir, não, eu não quero o reback, eu quero a Clinical Trials. Se você mandar para a Clinical Trials, quando ela for ver que você mora no Brasil, ela vai mandar um e-mail para você e falar, olha, Michel, ao invés de submeter por mim, submeta pela reback, que você tem uma agência perto de você, tá certo? Então, e as duas, elas são praticamente filiais, elas são filiais, só que uma está no Brasil e outra tá na Europa. É basicamente isso, mas as duas são idênticas, têm o mesmo padrão, a mesma velocidade de resposta, inclusive. Eles estão devolvendo, com 15 dias, eles já estão devolvendo o registro para você. No início eu passei, a gente comeu ponto de abama só, tá? Eles levavam 3 meses, 4 meses, né? Mas hoje é bem mais rápido. Diga, Felipe. Aproveitando aí, a Tainá estava falando também, sobre a minha pesquisa, né? Ela vai acontecer lá no João Alves e vai ser paciente que chegar lá, no momento agudo, né, do AVC. E aí eu fiquei em dúvida como seria essa randomização. Se eu deixaria já envelopes randomizados, né, e o paciente chegava e já entrava nesse envelope pré-randomizado, ou eu tenho que realmente esperar, fazer na hora mesmo. Como é que seria? Bom, essa aí é uma decisão metodológica, Felipe. Eu acho que vale a pena você dar uma levantada nos métodos de randomização e verificar a tua estrutura, a estrutura que você tem. Você está sozinho ou tem uma equipe com você? Se você tem uma equipe, você tem que treinar todo mundo, tá? Porque o mais importante é que você tem que randomizar e a randomização não pode ser violada. Eu não sei qual é a tua estrutura no USE, no João Alves, para conduzir o teu ensaio, tá? Mas, na verdade, o que você tem que se preocupar? Você tem que ter um método de randomização confiável e que você tem que escrever no seu artigo, na metodologia, qual foi o método de randomização que você utilizou.
E além disso, você também tem que garantir que o resultado da randomização foi utilizado, não foi violado. Qual foi o método de inviolabilidade que você usou? Então, Isso também tem que estar claro, tá? Aí o que você vai fazer? Bom, assim você tem teoria para isso, tá? Você pode dar uma olhada nas diversas técnicas de randomização. Você pode até comprar esse serviço de randomização. Tem laboratórios de randomização que prestam serviço para grupos de ensaios clínicos. Você pode comprar, se você tiver financiamento, claro, você pode comprar um serviço de randomização certificado, tá? E você descreve, ó, a randomização foi feita e foi centralizada por tal instituição, e foi feito por contato telefônico, ou por WhatsApp, ou por mensagem por SMS, entendeu? Então, na verdade, você precisa decidir. Né? Exatamente, você precisa decidir, refletir sobre sua metodologia, tá? Estudar um pouquinho quais são as técnicas de randomização que existem, quais são as técnicas de randomização e que são confiáveis, tá? Não adianta você utilizar uma técnica de 30 anos atrás, certo? Por exemplo, a tabela de números aleatórios que Michel colocou, existe sim, é utilizada, mas você tem que tomar muito cuidado com se você colocar no teu artigo que você usou um serviço de randomização independente e certificado, vai ter muito mais peso do que se você colocar que você randomizou através de uma tabela de números aleatórios. Entendi. Tá certo? Entendi. Amarrar tudo, né? Porque realmente o meu é um pouquinho complexo, porque eu não vou estar lá todos os dias, tem que morar lá no João. Mas aí o paciente chega, né? Com AVC vai ser abordado por um clínico normal, um plantonista qualquer, que não um neurologista, e aí que ele vai entrar no protocolo da pesquisa, né? A partir do momento que ele chega lá, né? Realmente vai ser um pouquinho complexo essa logística aí. Você tem que... ensaio clínico não é algo simples, é algo realmente complexo, e para que ele tenha validade, você precisa ter um cuidado metodológico assim muito grande, tá? Você tem que realmente... o planejamento é tudo. Então, eu acho que vale a pena não ter tanta ansiedade em começar a coleta de dados e refletir um pouco sobre a metodologia, tá certo? E é por isso que a gente está discutindo o ensaio clínico aqui. O meu trabalho é esse, é fazer vocês refletirem sobre o método. Opa, peraí, como é que se faz isso? Será que eu estou randomizando da forma correta? Será que eu estou planejando utilizar a intenção por tratar na minha análise, ou simplesmente o que rolar rolou? Não é por aí, tá certo? É que realmente eu vou fazer dessa forma mesmo, professor. Só vou começar a coletar dados, nem que seja no último ano, né? Vou deixar isso aí redondo, porque senão, como o colega, acho que foi Diego que colocou, né? A experiência dele. Um trabalho muito bonito e tal, muito bom, uma quantidade excelente de pacientes, mas que no final não deu certo por um detalhe de metodologia, né? Há 10 anos atrás a gente resolveu fazer um caso controle, e a gente passou um ano planejando. Foi quase um ano. Na verdade, a gente começou em setembro de 2012 e a gente só começou a coletar em outubro de 2013. Foi um ano planejando para uma coleta de 4 meses. A gente passou um ano planejando para uma coleta de 4 meses, entendeu? Então, e digo para você, na hora que a gente acionou o botão liga-desliga, a gente percebeu um monte de coisas que o nosso planejamento acabou furando, e a gente teve que dar uma improvisada, mesmo tendo planejado. Imagina se a gente não planejasse. Você está entendendo? A gente ia fragilizar a pesquisa, e pode ser que acontecesse o que aconteceu com o Diego. Ele fez um trabalho super interessante, mas na hora que ele mandou para a revista não confiou no método de randomização dele. Falou, cara, não dá. Ao invés de um ensaio clínico randomizado, estabeleça que você fez um ensaio quase randomizado. E a partir daí ele não conseguiu mais publicar
uma revista qualificada. Não é isso, Diego? O Diego levantou a mão. Ele colocou, ele está com problema na internet, ele colocou a problemática dele. Eu vi. Então, gente, deixa eu ver aqui o que é que eu escrevi aqui. Eu acho que muitas coisas que à medida que vocês vão descrevendo, eu vou fazendo uma listinha aqui, mas eu acho que muita coisa eu acho que eu já falei. O grupo, sim, o grupo placebo e padrão é outra coisa. A revista usou um grupo placebo. Isso foi também motivo de discussão, tá? Por quê? Porque na verdade é muito raro, muito raro a gente utilizar grupos placebo, porque na verdade a gente está lidando com gente doente, tá? Se a gente assume que vai usar placebo, é um não tratamento. Como é que a gente não vai tratar uma pessoa que está doente? Então isso é um problema ético, certo? Então esse artigo ele foi muito criticado. Uma das críticas que fizeram na época foi essa. Eles utilizaram o grupo placebo e foi a força do trabalho, porque até então foi o primeiro trabalho da área a utilizar um placebo. E quando utilizaram um placebo, perceberam, peraí, o grupo tratado ele não funciona, assim, não funciona mais do que o grupo não tratado. Então o tratamento da intervenção coronariana no paciente crônico começou a ser questionado por isso, tá? E justamente também foi questionado do grupo do ponto de vista ético, como do ponto de vista ético não tratar um paciente doente, entendeu? Então, na grande maioria das vezes, a gente tem o tratamento que a gente está avaliando sendo comparado com o tratamento padrão, tá? Então, a utilização do grupo placebo foi bem interessante, para falar a verdade, na época eu era do comitê de ética. Eu era vice-coordenador do comitê de ética da UFES. Se esse trabalho tivesse chegado na minha mão propondo um grupo placebo, eu provavelmente eu ia devolver o trabalho ou talvez eu até nem aprovasse, tá certo? Então eu como ex-componente do comitê de ética, me incomoda o fato de se utilizar um grupo placebo. Eu acho que Felipe levantou e Maria Rosa também. Felipe. Então, professor, aproveitando aí sobre o senhor falando sobre placebo, no meu, vou usar o tratamento que eu vou instituir, associado ao tratamento padrão e avaliando com o tratamento padrão, né? Só que no tratamento padrão que vai ser o grupo de comparação, eu vou colocar um placebo apenas para simular a medicação que eu estou adicionando também, entendeu? Uhum. Como você está trabalhando com uma terapêutica off-label, isso te dá um pouquinho de liberdade, até porque parece que nos estudos pré-clínicos não acharam efetividade, né, Felipe? Você tem que pensar, tem que planejar, tem que ler, estudar, verificar as possibilidades, fazer análise do estado da arte, entendeu? Para você tomar as decisões, tá certo? Mas e tem outras. Se você já entrou no comitê de ética, o comitê de ética liberou, assim, tudo bem. Então o comitê de ética não considerou uma situação antiética, um planejamento antiético no fato de você usar um placebo. Tá tudo bem. Tá? Mas só a questão do placebo, mas ele vai estar usando o tratamento padrão, entendeu? Tá. O placebo é apenas para simular que ele está tomando também a medicação que está sendo testada, entendeu? Ok, perfeito. Rosa? Então, professor, foi uma coisa que me chamou muito a atenção na leitura do artigo, foi isso. Acho que por isso que ele enfatizou que os dois grupos, eles na verdade têm risco, né? O risco de não estar tratando uma pessoa doente, né? E aí ele fala aqui na página 7 que 4 pacientes lá do grupo placebo, que precisam fazer a PCI, né? E que também ele fala que durante a fase de acompanhamento do grupo placebo, um paciente desenvolveu
uma síndrome aguda coronariana, teve sangramento grave, né, de terapia antiplaquetária dupla. Ou seja, é um risco também você não tratar, né, a esse paciente, né, do grupo lá, o placebo, né? E tem mais uma. Depois, no final da pesquisa, quando eles desmascararam, os pacientes que não foram tratados tiveram a opção de serem tratados. Vocês perceberam isso? Então, os pacientes que foram alocados do grupo placebo, quando eles tiraram o mascaramento e os pacientes perceberam que tinham indicação de tratamento e caíram no grupo não tratados, eles tiveram direito de colocar o estentezinho deles, se esse fosse o desejo deles. Diga, Paulo. Professor, uma dúvida. Esses dias eu apresentei um projeto no grupo, né, de estudo, e eles sugeriram também fazer uma aplicação do crossover, né? Eu queria entender um pouquinho aí da sua visão, como seria a execução desse crossover, né? Justamente mudar os grupos dos pacientes a serem tratados, né? O crossover, Paulo, é quando você tem um N pequeno, tá? Assim, na verdade, você faz o cálculo do volume da amostra e o cálculo foi de 200 pacientes e você só conseguiu 100. Então, como é que você vai fazer isso? Então, você vai... E isso, se puder ser feito, claro, né? Então, por exemplo, de repente, você trata... Vamos supor que eu estou comparando dor de cabeça com dipirona e paracetamol. Aí eu comparo dois grupos de 50, só que eu preciso dois grupos de 100, tá? Então, eu comparo 50 pacientes com dipirona com 50% de paracetamol, beleza, comparo eles durante um tempo, depois eu paro, certo? Dou um tempinho, que a gente chama de período de washout, né? E aí faço a troca. Quem usou dipirona vai usar paracetamol e quem usou paracetamol vai usar dipirona agora e eu comparo os dois. Entendeu? Perfeito, entendi. Assim, na verdade, isso é uma técnica do pessoal que faz trabalho em bancada. Então, quando a gente trabalha... eu nunca trabalhei, mas o pessoal que trabalha com animais de experimentação trabalha muito com técnicas de crossover, certo? E isso acabou se transferindo também para os ensaios clínicos com seres humanos. E é usado quando você tem um N pequeno e quer ampliar o seu N. E isso puder ser feito também, às vezes não dá para fazer. Por exemplo, nesse caso do artigo não dá para fazer, porque o paciente tratado com stent não dá para passar para o placebo depois. Então, esse trabalho especificamente que a gente analisou aqui não dá para fazer, não dá para usar a técnica de crossover. Perfeito. Obrigado. Beleza. Deixa eu ver o que tem na minha listinha aí. Placebo, a importância do sorteio, a importância do mascaramento, o consort. Outra coisa, o consort ele foi estabelecido na década de 90, tá? Por quê? Porque tinha uma época que cada um fazia ensaio clínico de qualquer jeito e houve uma necessidade de começar a comparar ensaios clínicos. Por quê? Por exemplo, esse ensaio clínico, o Orbita, ele não definiu conduta. Ele sozinho, ele foi uma polêmica muito grande na sua publicação, mas ele sozinho não define conduta. Ninguém com o Orbita deixou de indicar angioplastia em paciente crônico, tá? Surgiu uma dúvida, será que realmente funciona? Mas esse artigo só não fez ninguém desistir da indicação de angioplastia em paciente crônico. Outros precisaram surgir para confirmar ou negar esse resultado. E depois disso, o que foi feito? Uma revisão sistemática com meta-análise, tá? E o resultado da meta-análise, sim, depois de reunir 4, 5, 6, 7 estudos semelhantes, certo? Reunindo centenas de milhares de pacientes, comparando centenas de milhares de pacientes, aí sim
ele conseguiu mudar a conduta. E é isso. Na verdade, o consort ele surgiu para padronizar a forma em que os artigos são descritos para permitir a comparabilidade e permitir a realização de revisões sistemáticas e meta-análises. Isso a partir da década de 90. Porque antes disso, cada um escrevia o artigo de um jeito diferente, de uma forma tal que eles não era muito difícil comparar ensaios clínicos nessa época. Diga, Michel. Eu vejo essa dificuldade que você está falando aí, que eu estou fazendo revisão sistemática, e quando eu pego artigos que não são randomizados, que está no meu escopo da revisão sistemática, ou seja, não randomizados, é uma diferença metodológica para eu reportar os dados e fazer a análise estatística é super difícil. Então, assim, a gente fazer com ensaio clínico randomizado a coleta de dados é muito melhor. Então, eu acho que você padronizar como você faz o ensaio clínico, isso facilita por demais uma revisão sistemática. A gente vê isso quando pega coorte, qualquer outro que seja estudo que não seja randomizado. Tenho visto muito isso. E eu vejo a pobreza de informação que é. O ensaio clínico tem uma riqueza de informação. Riqueza essa que a gente consegue trabalhar muito bem na revisão sistemática, entendeu, professor? É minha percepção do que eu estou fazendo agora. As revisões sistemáticas, eles surgiram a partir dos ensaios clínicos. Então, as primeiras revisões sistemáticas no final da década de 80, 90, surgiram para resumir ensaios clínicos. Aí, depois disso, é que surgiram as revisões e estudos observacionais, e agora tem uns 10 anos para cá é que tem sido realizadas as revisões sistemáticas de diagnóstico. As revisões de diagnóstico são revisões assim, super recentes e a metodologia ainda está sendo aperfeiçoada. Mas as revisões de ensaios clínicos foram as primeiras. Essas sim, essas estão padronizadas, tá? Até mesmo pela importância de lidar com terapêutica, né? Basicamente isso. Então, deixa eu dar uma olhada na minha listinha. O CEP e o REBEC eu ia falar um pouco, mas a gente já discutiu bastante. Análise por ITT também a gente discutiu bastante. Os desfechos, primário e secundário. Lembrando que desfechos secundários eles servem para dar base, né, para o primário. Então a gente não pode colocar desfecho de forma completamente anárquica. A gente escolhe os desfechos primários e os desfechos secundários eles são escolhidos em função dos primários, tá? A tabela de linha de base que eu já falei para vocês, a randomização foi bastante discutido, que o ideal é que a gente tenha uma randomização centralizada, certificada, descrita, tá? O resultado sozinho não muda a conduta mundial, mas reavalia condutas estabelecidas, e o que muda a conduta mundial, o que muda os guidelines é o conjunto de pesquisas, tá? Então o órbita sozinho não mudou nenhum guideline, mas o conjunto de pesquisas que incluíram o órbita e todos os ensaios semelhantes a ele que foram feitos, muita gente acabou reproduzindo o órbita no mundo inteiro. E a partir desse momento se juntou todos esses estudos e se fez uma revisão sistemática, e aí sim esse resultado pôde mudar a conduta mundial a respeito das coronariopatias crônicas, a terapêutica das coronariopatias, sempre para o tratamento clínico. Hoje cada vez mais está se estabelecendo o tratamento clínico como um tratamento padrão para muitas doenças que antigamente eram mais intervencionistas, né? É interessante isso. Deixa eu ver. Bom, é isso. E aí, o que vocês acharam? Ajudou? A gente conseguiu ajudar vocês de alguma forma? Demais, foi muito bom. Para mim, ajudou bastante. Beleza, então... Muito boa discussão, professor. Para mim ajudou bastante e viu algumas características metodológicas que eu tenho que melhorar no meu ensaio clínico. Muito bom. Ótimo. Então, a ideia é essa, viu, Paulo, Michel, Felipe, Tainá? A ideia é basicamente trazer algo bom
para a gente comparar com o que a gente está fazendo. Todo mundo tem que fazer isso, viu, gente? Então, a análise do estado da arte serve para isso, tá? A gente tem que correr atrás de bons artigos, de bons estudos publicados em boas revistas, analisar, dissecar a metodologia e refletir o que a gente quer fazer em relação àquela metodologia que a gente está vendo. Então, poxa vida, se esse pessoal conseguiu publicar no Lancet e se a gente utilizar um padrão muito semelhante no nosso trabalho, é porque a gente está indo na direção do Lancet, do New England, não é? Vamos pensar grande. A gente tem que ir para onde o povo está indo, né? Então, vamos pegar um bom artigo, um bom estudo, dissecar, tá? Refletir, requalificar o nosso trabalho e andar nessa direção. A ideia é essa, tá? Beleza, gente, ó, tô gravando a aula e vou lançar a aula da mesma forma que eu tenho feito toda semana, tá? E vocês vão poder rever e reassistir. E a gente fica à disposição. O assunto não acaba aqui, tá? Se vocês tiverem, por exemplo, na próxima semana, se ainda tiver dúvida, pode trazer, tá certo? Isso não, assim como a aula sobre coorte, sobre análise série temporal. Se vocês tiverem, olha, surgiu uma dúvida do assunto de estudos de coorte, posso perguntar? Claro que pode. O que não pode é guardar dúvida, né? Guardar insegurança. Então essa disciplina é para isso, é para a gente discutir método, tá certo? Beleza. Então, bom. Se não houverem mais dúvidas, a gente pode ficar por aqui, tá? E a gente se encontra para a semana, tá bom? Tá bem, professor, muito obrigada. Beleza, obrigado a vocês, obrigado a presença de vocês. Obrigado, Paulo. Obrigado ao grupo. Tchau, obrigado. Próxima semana.